Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com olhos sobre o mercado de materiais da construção, procura, oferta, disponibilidade e preços, sobretudo. Contas de quanto custa dar seguimento ao projeto de construção de uma residência primária. Ouvimos a população sobre o assunto. A constante variação do dólar no mercado cambial tem estado a agravar os preços dos materiais de construção. Essa constatação foi feita por comerciantes e clientes que procuram pelos melhores preços dos materiais. No mercado da madeira, na Gamec, materiais com selo feito em Angola, como o mármore, por exemplo, ronda os 24 mil kwanzas. Nos anos atrás nós comprávamos a pedra, comprávamos a 9 mil e comprávamos a 12 mil. Já este ano, a partir da quarentena para este ano, estamos a comprar, o negro Angola estamos a comprar 19 mil e estamos a vender a 23 mil. E a pedra salgada, que é a cinza, compramos também a 20 mil e vendemos a 24 mil. O saco de cimento está 5 mil. E esse bocado que nós estamos a se remediar, não vai chegar para comprar quantos sacos que você vai comprar para construir uma casa. Só um quarto mesmo não chega para nada. Não temos condições mesmo de construir, por causa das coisas que subiram. Estão sempre a disparar, não sei se é por causa da disparidade do dólar com o kwanza. Então está muito difícil a aquisição do material. Na vertente loja, mercados, informal e informal, está sempre mesmo, cada vez que passa, tu atualizas uma proforma, quando ires procurar pagar, se esperares uns 5, 4 dias, encontras a diferença de preço, sempre, frequentemente. Para quem prefere comprar em lojas, como é o caso do Sr. Domingos Antônio, o preço não difere muito do mercado informal. Preços altos diariamente, devido a essas duas moedas, o dólar e o euro, e que está sempre a subir dia a dia e está a fazer com que os preços sobem a qualquer momento. Neste momento vim comprar a tinta e sofá do da lava-louça para dar o acabamento lá do quarto que eu tenho lá para uma hospedaria que estou a preparar. Os blocos, um dos elementos essenciais para a construção de uma residência, variam entre 200 a 330 kwanzas. Situação que deixa preocupada a população e questiona-se quando ter o sonho da casa própria realizado. Só o bloco está de 12, está 260 kwanza. Que dia que você vai construir? Não adianta, então, não vamos continuar com o bate-já, você tem que ter um quarto, nós somos jovens, temos família, vou continuar com um quarto cobertado, a sala não tem nada, chuva bate, as coisas estragam, então vou ir para ti onde, irmão? O Índice de Preços dos Materiais de Construção, IPCM, apresentou em dezembro do ano passado uma variação de 2,6% em relação a novembro do mesmo ano, verificando-se um aumento de 0,7 pontos percentuais em relação à registrada no mês anterior. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de variação homóloga do IPCM, Índice de Preços dos Materiais de Construção, de dezembro de 2023 em relação a dezembro de 2022, fixou-se em 18,4%. Geração Jornal, edição de terça-feira. Outros destaques: epidemia de cólera. Luanda acolhe sexta-feira reunião de alto nível para definição de políticas e estratégias de prevenção e erradicação da doença na SADC. Veja também, Cabinda e Mochico, as autoridades reforçam sensibilização em função da proximidade fronteiriça com a Zâmbia e a RDC. Doenças tropicais negligenciadas, ponto de situação de Angola em relação aos 16 tipos identificados no país. Obras, satisfação da população da Cala, na província do Ambo, sobre os resultados da implementação do PIME. Em Luanda, passos para obras que podem melhorar as condições de escolas de referência na província. Palácio Presidencial, o chefe de Estado conferiu hoje posse ao juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. Assembleia Nacional, desenvolvimentos e momentos que marcaram a recepção da soberana rainha do povo Luvalo. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024,
você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, só por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Já no ar, outra vez, boa noite. Olhamos a seguir para obras que podem fazer com que mais crianças estudem em condições dignas nos próximos anos a nível da capital do país. Um retrato de infraestruturas que estão em reparação, escolas de referência, que depois de reabilitadas podem continuar a servir melhor o setor da educação. O tempo tornou-as relíquias. O estado atual destas infraestruturas escolares está com os dias contados. Os alunos estudarão em melhores condições. Já os professores estarão melhor acomodados nos próximos anos. Em 2023, o Presidente da República autorizou por ajuste direto uma despesa de mais de 80 milhões de dólares para a reabilitação, ampliação e apetrechamento destas infraestruturas escolares na província de Luanda. De princípio, só tínhamos o contacto com a Direção Municipal de Luanda, que nos comunicou que a escola foi contemplada. Depois vimos em Diário da República, mas ontem mesmo, segunda-feira, a empresa que vai fazer as obras aqui apresentou-se à direção da escola. Pronto, é a empresa Casais. E ontem mesmo começou já o trabalho de levantamento dos pontos, aquilo que é o trabalho topográfico. As poucas palavras que tive com o representante da empresa Casais quanto ao como vai ser as obras, de princípio vão efetuar as obras no exterior do edifício e a posterior no interior do edifício. O despacho presidencial 307/23 de 22 de dezembro orienta que as escolas contempladas são as secundárias do primeiro ciclo de Zingambande, Juventude em Luta, Ngola Canine, Ngola Quiluanche e ainda o complexo escolar número 9001 da Escola do Ensino Especial do Rangel e do Instituto Técnico Comercial de Luanda. Na escola Ngola Quiluanche e Juventude em Luta já é possível ver a presença do empreiteiro. Segundo informações recolhidas no local, as obras devem iniciar em março deste ano. De princípio, acredito que, da forma como a nossa escola está arquitetonicamente, pode fazer as obras com os alunos, porque é uma escola pré-fabricada, é uma escola que não vai exigir muitas demolições de paredes, é mais rede elétrica, rede de esgoto, pintura, portas e janelas. E o piso, não é? O piso que não está mais em condições. Então acredito que poderemos fazer as obras. Pronto, isso vai depender da empresa e do impacto que vai ter. Poderemos fazer com os alunos mesmos em aula. E de obras não é tudo. Avançamos para a província do Ambo, onde a implementação do Programa Integrado de Intervenção nos municípios rende resultados que a população considera satisfatórios. Neste sentido, o município da Cal é um dos que mais ganhos tem registado. E um dos exemplos é o facto de a vila ter estradas em toda a extensão da sua sede asfaltadas e a população reconhece isso. São 15 quilómetros de estrada asfaltada, o que permitiu a cobertura da sede municipal e as 3 comunas. A administração local desdobrou esforços que, com recursos do PIM, mudaram a imagem da localidade. Olhando para a sede, conseguimos identificar até 10,3 quilómetros e distribuímos a diferença pelas comunas. Se vemos hoje a asfaltagem propriamente dita, temos esses quilômetros referenciados para a sede e cada comuna também beneficiou de 2,5. Hoje as sedes comunais do nosso município da Kaala, a Kalenga, a Catata e o Cuima, têm então até 7,5 quilômetros as 3. Os munícipes e automobilistas reconhecem os benefícios do asfalto, tendo melhorado a mobilidade urbana. A vila de antes e a de hoje já está muito diferente, está muito melhor agora. Nas estradas isso é de alguns bairros, né, de cada vila. Antes não passava o asfalto, mas agora já está tudo bem, já está todas as vias asfaltadas. Diminuiu ali o gasto de alguns terminais,
Antes havia muitos buracos, mas agora, através desse asfalto, já não podemos custear muito, no caso dos terminais, algumas peças, alguns ferros partidos aí embaixo da viatura. Valeu a pena termos esse asfalto. Pelas estradas hoje e antigamente, antigamente havia muitos buracos e agora, neste momento que nós estamos aqui na Vila da Cala, os buracos todos foram tapados e estamos a ver a melhoria pelo nosso movimento de mototáxi. Com uma população acima dos 300 mil habitantes, a Cala é o segundo município no Ambo com um desenvolvimento acentuado em termos de infraestruturas, contando com um polo industrial e uma centralidade habitacional. O Plano Integrado de Intervenção no município permitiu, além do asfalto, melhorar a circulação de outras vias. Isso trouxe vantagens enormes. Primeiro é a harmonização do tráfego intra e interurbano. O tráfego leva a que atinjamos aquele bairro e, por via disso, a atração de investidores. Isso também levou às poupanças das famílias. Esse trabalho de asfaltagem, em termos orçamentais, quanto custou? São perto de 900 milhões. Tivemos o primeiro pacote, o segundo pacote de mais de 800 milhões de kwanzas. Não diria asfalto para a sede, asfalto é para as comunas, para a sede é a recelagem, que o termo mais técnico é denominado tratamento superficial duplo, quente. Além do asfalto, o PIM na Cala gerou outros serviços e infraestruturas. Já inaugurados centros de saúde, 3, um para cada comuna. Já foram inauguradas instituições escolares, 2. Uma do ensino primário na comuna do Cuima, uma escola de 12 salas de aula, ao nível da sede, no bairro da Codume. Também tivemos aquisições, o cemitério municipal, que também foi requalificado no âmbito do PIM. São exemplos concretos das realizações de destaque quanto ao PIM ao nível do nosso município. E agora, a preocupação do momento, a situação da cólera em África. Está agendada para sexta-feira uma reunião de alto nível que deve juntar aqui em Luanda chefes de Estado da SADC, sob a orientação do Presidente da República. É um encontro que está agendado com foco essencialmente virado na definição de políticas e estratégias sustentáveis de prevenção e erradicação da doença até 2030. Juntas, a República Democrática do Congo e a Zâmbia registraram desde o ano passado mais de 47 mil casos de cólera. A média de casos na Zâmbia é de 400 por dia, numa altura em que no país foram contabilizados cerca de 400 óbitos. Quanto à República Democrática do Congo, foram notificados mais de 42 mil casos da doença. A situação chama a atenção das autoridades da região, que foram obrigadas a convocar uma cimeira de chefes de Estado e de Governo agendada para a próxima sexta-feira e que, sob liderança do Presidente da República e Presidente em exercício da SADC, João Lourenço, deverão definir políticas e estratégias sustentáveis para a prevenção e erradicação da cólera até 2030, como anunciou a Ministra da Saúde de Angola e Presidente do Comitê de Ministros da Saúde da SADC, Sílvia Lutucuta. Uma reunião que vai ser presidida por Sua Excelência Presidente João Lourenço, em que vamos também passar em revista a problemática da cólera e as medidas que têm que ser tomadas a nível da região. Internamente, Angola não diagnosticou qualquer caso da doença, mas tem as condições criadas para combater a cólera, segundo a ministra Sílvia Lutucuta, que refere também que foi lançado um alerta para o reforço da vigilância epidemiológica e laboratorial. As medidas de proteção individual são fundamentais, como a lavagem frequente das mãos com água e sabão, sempre que possível usar água tratada, ferver a água. Nem sempre é possível ter água nas torneiras, mas há uma colaboração muito importante do Ministério da Energia e Águas para o reforço do abastecimento de água potável. O saneamento básico também é importante, lavar os legumes e todos os produtos frescos é fundamental. Essas são as medidas que a nossa população deve adotar
e no caso de diarreia e vômitos, procurar a unidade sanitária mais próxima. Diante do surto de cólera, que vitimou mortalmente até agora mais de 1.600 pessoas, sobretudo no Malawi e na Zâmbia, o ministro das Relações Exteriores e presidente do Conselho de Ministros da SADC, Tete António, sinalizou que, de forma isolada, nenhum país terá capacidade para combater o surto. Este cenário clama por uma resposta regional coordenada para fazer frente a este desafio, pois nenhum país pode combater sozinho uma doença como a cólera, que não respeita fronteiras. A SADC reconhece que os maiores desafios da organização estão relacionados à promoção da saúde com base comunitária, mobilização de vacinas para os estados atingidos e não só, mas também em risco, como é o caso de Angola. A situação é também considerada preocupante a nível da região da SADC, uma vez que, atualmente, somente Angola, Namíbia, Lesoto, Seychelles e Madagascar não registraram casos de cólera. E na província de Cabinda, as autoridades lançaram campanhas de sensibilização com o objetivo de manter a população alerta e prevenida. Cabinda fica precisamente na fronteira com a República Democrática do Congo, onde o surto de cólera se instalou com intensidade. O surto de cólera que assola a República Democrática do Congo preocupa as autoridades sanitárias em Cabinda, face à vasta fronteira que partilhamos com o país vizinho. Para prevenir de eventuais casos na região, estão a ser desenvolvidas campanhas de sensibilização junto às comunidades. A população em Cabinda já está em alerta. Alguns afirmam que estão atentos com a doença e a medida de prevenção está redobrada. Oriento as crianças Exatamente, antes de comer, tem que lavar as mãos. O conselho que eu tenho que deixar, quando as mamães verem a criança exatamente com dor de barriga, temos que dirigir ao hospital. Antes de comer, tem que lavar mão com sabão. Sabão, cabo de lavar mão, tem uma coisa limpa as mãos para evitar essa doença. A cólera é uma doença muito contagiosa ou perigosa, então eu quero aconselhar também para as crianças lavarem sempre a mão com água e sabão, aconselhar também as mães para aconselhar para os seus filhos e nem só. Gabriel Nions, chefe do Departamento de Saúde Pública e Controle de Endemias em Cabinda, disse que todas as unidades sanitárias da província estão de alerta e as campanhas de sensibilização junto às famílias prosseguem. Tendo em conta o comunicado que recebemos já dos primeiros casos registrados já desde outubro do ano passado, 2023, nas repúblicas de Congo Democrático e a Zâmbia, e nós, tendo em conta a vulnerabilidade das nossas fronteiras, reunimos com as secretarias municipais, já fizemos aquilo que é o nosso plano de contingência, temos as fronteiras também, os nossos técnicos da vigilância epidemiológica no sentido de diagnosticar, precocemente e fazer o referenciamento ou a notificação dos casos. Todas as unidades sanitárias estão preparadas para fazer a notificação dos casos, Tem uma ficha própria que eles fazem a notificação para o nível municipal e de municipal para o nível provincial. A governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, também mostra-se preocupada com o surto de cólera que assola o país vizinho, o Congo Democrático. Todo o trabalho de prevenção está a ser realizado já aqui a nível das nossas fronteiras, como disse. Mas é importante referir, e vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, que aqui mesmo nesse recinto também estamos a proceder às palestras de sensibilização sobre a prevenção e combate à cólera. Portanto, os nossos munícipes estão a tomar conhecimento, estão a tomar contacto com os procedimentos, com os hábitos e costumes que devemos ter no sentido de prevenir esta perigosa doença. A cólera é uma doença altamente perigosa, provocada principalmente por questões de higiene. Para além da República Democrática do Congo, a vizinha Zâmbia também já registra casos de cólera. Pois e o mesmo acontece na província do Mochico, região fronteiriça com a vizinha Zâmbia. No Mochico, as autoridades também trabalham com rigor na sensibilização da população. As autoridades de saúde no Mochico intensificam medidas de prevenção da cólera na província. Uma delegação da saúde pública reuniu nesta segunda-feira, apontou algumas medidas que devem ser colocadas em prática para prevenir a patologia nesta região. Visto que o Mochico faz fronteira tanto com o Congo
como também com a República da Zâmbia, que nós sabemos que nesse momento já tem um elevado número de casos de pessoas com cólera, inclusive de óbitos, e visto que estamos mesmo bem próximos àquela necessidade de nós podermos erguer as medidas de prevenção. E por causa disso recebemos cá na província do Mochico uma equipe de Luanda que está mesmo a trabalhar conosco com as previsões mesmo de estarmos preparados se futuramente também tivermos aqui casos de cólera. De salientar que a província do Mochico ainda não registrou nenhum caso do surto, mas continuam as investigações em alguns municípios. Fez mesmo já uma investigação nas fronteiras, aí aprimorou-se mais as medidas de controle nas fronteiras, visto que é um lugar onde há sempre aquele passo de pessoas que saem da Zâmbia, vêm aqui para Angola, então a investigação ali está mesmo a ser feita. De salientar que até o momento, cá na província do Mochico, não temos casos de cólera, mas as investigações, as buscas ativas estão a ser feitas. Alguns estudantes desconhecem os sintomas da doença e apelam à intensificação de palestras. Não sei quais são os sintomas, mas já ouvi falar da doença. Quero pedir ao Ministério da Saúde que possam fazer palestras nas escolas para que nós, como jovens, possamos saber mais da doença e que nos previnamos acerca disso. Infelizmente não, mas gostaria mesmo de saber. E gostaria de pedir também ao Ministério da Saúde que organize palestras em nossas escolas para podermos nos prevenir e evitar a mesma. Para que tenha higiene a partir das casas, na rua, na escola, porque há pessoas que deixam a criança, por exemplo, brincar em zonas impróprias e que depois chega na comida ou pega ali um pão, põe na boca, sem saber que pegou algo errado. Dizer que o Ministério da Saúde tinha que ter equipas que podem ir casa a casa para conversar com a população, que é para estarem atentos e não depois de adquirir a doença é quando nós vamos querer termos problemas com os medicamentos, com as mortes, doença. Então é bom se prevenirmos antes. Autoridades de saúde do Mochico massificam medidas de prevenção contra a cólera. E ainda no domínio da saúde, o dia hoje é mundialmente dedicado a doenças tropicais negligenciadas e, segundo especialistas, o país lida com um total de 16 doenças do género. Por isso mesmo, o 30 de janeiro foi dado a reflexão para a classe de médicos e outros profissionais do ramo, no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Existem 21 doenças tropicais negligenciadas em todo o mundo e destas patologias, 16 são as mais frequentes em Angola. E nesta terça-feira, sob o lema Unir os esforços, agir juntos para eliminar as doenças tropicais negligenciadas, profissionais de saúde uniram-se para dar voz à efeméride que hoje se assinala. Ela afeta todas as idades, principalmente pessoas vulneráveis que vivem em baixas condições socioeconômicas, pessoas que vivem em regiões com baixas condições de saneamento básico, pessoas que vivem em regiões em que há pessoas que coabitam em aglomerações, quer dizer, uma pequena cubata, pessoas que, do ponto de vista de atividade, tem atividade agrícola e tem na sua proximidade charcos, lagoas, riachos. São prevalecentes, destacando-se as xistosomias, almentias transmitidas pelo solo, a filadíase linfática, a oncossarcose, o tracoma, a tipanosomia humana africana, a úlcera do Burundi, a raiva, leishmaniose, a escarbiose, a dengue, a chikungunya, a lepra. Foram tratados 1.183.000 pessoas. Há métodos preventivos para não contrair doenças tropicais que mais afetam as famílias vulneráveis. Os cuidados primários sobre a proteção da pele, usar sempre cremes hidratantes, protetores solares, o banho, a higienização
com água e sabão é uma medida muito simples, acessível a todos, sem grandes custos. É preciso que se faça a desparasitação. Existem outras que já são afetadas, não é? Pessoas que têm já a manifestação clínica, que têm o pé de elefante, que têm a cegueira, toda a deformidade, toda a incapacidade já é irreversível. Quem ficar cego por oncocercose não tem como ter cura. Por isso é que nós fazemos um tratamento de prevenção. E o Ministério da Saúde tem estado a criar estratégias para a erradicação destas 16 doenças existentes no país. Estamos a trabalhar no reforço de estratégias para manter a capacidade de intervenção das equipas de saúde pública e dos serviços clínicos integrados em todo o nível do Sistema Nacional de Saúde. Tem desenvolvido constantes esforços no controlo e eliminação das doenças tropicais negligenciadas. Foi assim que Angola eliminou em 2005 a lepra como problema de saúde pública. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde pretende ajudar Angola no combate às doenças negligenciadas. Para que, num período breve, o país, neste caso Angola, possa igualmente celebrar o alcance, sobretudo, a eliminação de pelo menos uma doença tropical negligenciada. Reiteramos o nosso compromisso de apoiar Angola na consolidação das iniciativas em curso. O 30 de janeiro é assinalado o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas. A data foi instituída em 2020 pela Assembleia Mundial da Saúde da ONU com o intuito de sensibilizar países, lideranças e atores sociais sobre a necessidade de priorização de populações mais vulneráveis, principalmente nos países mais afetados por essas doenças que hoje atingem mais de 1.000 milhões de pessoas no mundo. Juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. Momentos de posse. Em destaque. Mais à frente, a Polícia Nacional e gestores bancários debatem em Luanda as melhores formas de reforçar a segurança nas unidades bancárias e garantir maior tranquilidade aos utentes. É uma iniciativa que surge na sequência da onda de assaltos que ganhou espaço nos últimos dias e em que são visados maioritariamente clientes bancários. Dialogar e encontrar soluções para colmatar os constantes assaltos que se têm registrado nos últimos dias no município do Talatona foi um dos objetivos deste encontro de auscultação que reuniu a Delegação Municipal da Polícia Nacional e responsáveis das agências bancárias pertencentes àquela zona de Luanda. Para os representantes das agências bancárias, vários fatores têm influenciado nos constantes assaltos à mão armada no município de Talatona. O que se prende é que tem sido contínuo por causa da insegurança. Nós às vezes temos excesso de horário, de trabalho e quando os meus colegas, ou seja, os funcionários saem, o risco é maior. Farta tudo a ausência de policiamento, como já se tratou aqui agora no encontro, que teremos mais aproximação com um acompanhamento mais milimétrico, no sentido de acautelar outros riscos. Desejado. Como todo mundo sabe, há vias que têm muitas escapatórias e uma delas é o Patriota. Nós temos a nossa área de segurança que tem trabalhado de uma forma exemplar. Temos tido sempre mais do que um segurança ali conosco, mas tudo isto só vai funcionar se tiver também o apoio, por exemplo, das câmaras e do policionamento. É fundamental esse alinhamento no sentido de passarmos em revistas essas responsabilidades e garantir, não é, materializar segurança, não é, garantir sentimento de segurança aos nossos clientes, acima de tudo. A Polícia Nacional pretende, com esta auscultação, criar métodos eficazes para garantir maior segurança, não só para quem procura para os serviços bancários, mas também quem circula naquela circunscrição. Nós estamos a realizar este diagnóstico, tendemos nós a ouvir de perto, pessoalmente e diretamente aos prestadores de serviço bancário, no sentido de colhermos essas informações, dizer que colhemos informações muito úteis para a nossa atividade, para o nosso serviço. Muitas delas eram conhecidas em função do diagnóstico feito, mas algumas eram novidade. Este é um marco do início da nossa atividade de coordenação de trabalho. Nós vamos passar a realizar
de tempo em tempo, como foi dito, estes encontros para acertarmos, coordenarmos a nossa atividade, tal como também faremos com os responsáveis das empresas de segurança que prestam serviço de segurança a esses estabelecimentos bancários, que, de acordo com o nosso diagnóstico, há um conjunto de situações que precisamos melhorar, acertar, para que tenhamos então esse serviço bancário mais eficiente e mais seguro, quer seja para os clientes como também aqueles que prestam o serviço. O município de Talatona passou a ser, nos últimos tempos, o centro das atenções devido aos constantes assaltos à mão armada que resultaram na morte de diversas pessoas e no roubo de elevadas somas de dinheiro. E a seguir, detalhes sobre uma iniciativa do Banco Nacional de Angola que beneficia magistrados judiciais em termos de educação financeira. Que para todos tornou-se principalmente indispensável nos dias de hoje, fruto do contexto económico atual. A situação dos magistrados judiciais, que por lei devem depender de uma única fonte de rendimento, é uma das preocupações da Associação dos Juízes de Angola, que em parceria com o Banco Nacional de Angola realizam durante 2 dias o seminário sobre educação financeira. É um conteúdo que muitas vezes não temos contactos na faculdade, não temos contactos no currículo escolar, mas na vida prática necessariamente temos de lidar com as finanças. E no caso dos magistrados, além de lidar com essa questão na vida pessoal, temos de decidir nos processos tendo em conta a questão financeira das partes em determinado processo. Os magistrados, eles têm isso no seu estatuto, devem ser independentes e evitar muitas interferências. Quando não tenho as finanças organizadas, eu estou sujeito ou a contrair dívida ou a receber doações. Os magistrados não têm os seus salários atualizados há mais de 5 anos. O que deve ser feito é a aprovação de um novo estatuto remuneratório que se ajuste à realidade. O mais recente inquérito do BNA sobre literacia financeira revelou um índice abaixo de 43,7% em Angola. Daí a necessidade do seminário aos magistrados judiciais que diariamente lidam com processos do âmbito financeiro e familiar. A elevação da literacia financeira e a promoção da cultura da poupança concorrem para amenizar o impacto das crises e dos imprevistos. E, particularmente para esta atividade, traçamos como objetivo elevar o conhecimento dos dignos magistrados presentes o facto da independência financeira estar estreitamente ligada a uma gestão de finanças pessoais e familiares com responsabilidade e sabedoria. A sensibilização é apontada como instrumento fundamental para projetar-se um futuro melhor, independentemente da grandeza dos rendimentos individuais. Poupança não depende do quanto se ganha. Poupança depende de disciplina, foco e objetivo. Há pessoas que ganham menos ou quase que não têm um rendimento ordinário e fazem poupança. Nós precisamos começar a olhar na possibilidade de começarmos a empreender. Nesse momento, nós estamos a trabalhar também com o Ministro do Estado da Coordenação Econômica ao projeto que é a Estratégia Nacional da Inclusão Financeira. É uma linha de atuação, é um documento que vai trabalhar sobre determinados pilares, de modo a como é que eu posso melhorar a inclusão financeira a nível do país, olhando no acesso, o uso e na qualidade dos serviços bancários. O evento, que termina nesta quarta-feira em Luanda, conta com a presença de vários juízes, bem como de funcionários do Banco Nacional de Angola, entre outras individualidades. E porque estamos a falar em gestão, a Isabel Cleala traz a seguir exemplos que vale a pena partilhar na esfera do empreendedorismo. Negócios com poucos recursos, uma equação claramente difícil para equilibrar. No contexto em que estamos todos mergulhados, mas difícil não quer dizer impossível. Então tem gente a empreender e ganha. Vamos ver alguns exemplos. Muitas pessoas acreditam que para começar um negócio é preciso ter muito dinheiro.
A verdade é que a determinação e o estabelecimento de metas são fundamentais para a concretização do sonho de empreender. Este é o caso do jovem Francisco, que deu início ao seu negócio com apenas 50 mil kwanzas e hoje consegue sustentar 3 famílias. Com 50 mil kwanzas, a primeira coisa comprei a máquina. Depois juntei mais dinheiro, aluguei espaço, juntei mais dinheiro, comprei as venes, comecei a trabalhar. O dinheiro que eu faço aqui, trabalho aqui, sustento a minha filha, paga a escola das crianças, paga arrendamento da casa, paga arrendamento daqui, do salão e paga meu funcionário. Outro exemplo digno de realçar é do empreendedor João Casimiro, natural de Cabinda. Ele começou a fazer negócios aos 16 anos, com pouco investimento, mas conta que com o crescimento do negócio sentiu a necessidade de evoluir para outros ramos da atividade. Tenho este empreendimento, comprei, não alugo, graças a Deus. E estou aqui, tenho aqui uma pequena lavanderia e confeccionamos batas escolares, fizemos pequenos arranjos, também tratamos das roupas, lavamos, engomamos, de tudo um pouco sobre a roupa. E também estou a abrir as lojas para vender algum material, algum equipamento dos carros, baterias, pneus, geradores, geleiras, com eletrodomésticos também, né? Não é só querer ser patrão ou se querer ser empreendedor, também aliar-se para aqueles que já empreendem, para termos alguma experiência. Porque eu me recordo que a pessoa que me impulsionou, que eu nunca esqueço até hoje, é um empresário que nós temos em Cabinda, que é o senhor José Bernardo Carvalho, que eu devo muito, ele ensinou muita coisa. E a partir dali que eu comecei a me desenvolver daquilo que eu já transportava do mato para a cidade. Este jovem deu os primeiros passos no mundo de negócios com a venda de livros nas ruas de Luanda. Hoje é proprietário da sua própria livraria. Esse espaço que vocês estão a ver aqui hoje era um espaço abandonado. É debaixo das casas, não havia nada aqui. Ele fez-me uma pergunta. André, você consegue fazer alguma coisa aqui? De modo que você tenha um espaço para atender as pessoas e deixar as ruas. 3 dias depois, eu voltei para aqui com a ajuda de um amigo, o João Fernandes. Então conseguimos transformar esse espaço que era abandonado num espaço onde muita gente hoje busca conhecimento. Hoje muita gente já conhece a livraria Mbanza Books. Para este consultor de negócios, quem pretende empreender deve ter em atenção que o conhecimento é fundamental para o alcance dos objetivos traçados. É possível começar qualquer negócio com pouco dinheiro. O que tu precisas primeiro ir atrás do conhecimento e de teres uma habilidade, saber fazer alguma coisa que vais ganhar dinheiro com isso. Essa habilidade vai permitir tu servires um produto ou um serviço. E está de volta à atualidade outra vez. Boa noite. O Presidente da República conferiu hoje posse ao novo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, João Carlos António Paulino. A quem o Presidente João Lourenço recomendou que faça no mínimo igual ou melhor que o seu antecessor no exercício das funções. João Carlos António Paulino foi eleito para a vaga de juiz conselheiro do Tribunal Constitucional no dia 24 deste mês, por deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Por este facto, o Presidente da República decretou, nos termos da linha E do artigo 119 e do número 4 do artigo 125, todos da Constituição da República de Angola, a nomeação de João Paulino ao referido cargo no Tribunal Constitucional. Na tomada de posse, o chefe de Estado demonstrou confiança ao empossado e o desafiou a trabalhar igual ou melhor ao anterior titular da pasta. Estamos aqui nesta cerimónia para empossar o venerando juiz conselheiro que substitui um outro juiz conselheiro do Tribunal Constitucional que sai por fim de mandato. Portanto, tem a responsabilidade de substituir alguém
que durante pelo menos 7 anos deu o melhor que pôde ao serviço da justiça no Tribunal Constitucional. Portanto, esperamos que faça no mínimo igual ou melhor do que o venerando juiz que acaba de sair pelas razões já evocadas. João Lourenço garantiu que ao longo do ano outros juízes serão indicados e empossados face a alguns que já estão em fim de mandato. Creio que ao longo do ano haverá outras situações de substituição por fim de mandato. Bom, mas a seu devido tempo, depois, os órgãos, as instituições que têm a responsabilidade de apresentar candidatos falam e então eu cumprirei com o meu papel de nomear e empossar. O Tribunal Constitucional é composto por 11 juízes conselheiros designados entre juristas e magistrados para um mandato de 7 anos não renováveis. O presidente João Lourenço escreveu para o seu homólogo da República Democrática do Congo, investido recentemente nas funções para o 2º mandato. Na mensagem entregue a Félix Tshisekedi pelo ministro das Relações Exteriores, o chefe de Estado reitera a disponibilidade de Angola em ver reforçadas as relações bilaterais com a RDC. Na mensagem, o chefe de Estado angolano exprime a sua vontade de continuar a aprofundar as relações bilaterais, incluindo questões de interesse mútuo a nível regional e internacional. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Tete António, Angola manifesta sua preocupação com os conflitos que têm se registrado no leste da República Democrática do Congo. Os dois países integram a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e a União Africana e têm mantido contactos a nível mais alto sobre questões relacionadas com a paz, estabilidade e segurança na região. Vous comprenez que le pont entre Luanda e Kinshasa. Angola e a RDC são países irmãos e partilham uma fronteira extensa. As relações entre Kinshasa e Luanda são históricas. Por isso, o presidente João Lourenço reforça nesta missiva o compromisso de manter os laços de cooperação e amizade com este país. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores referiu que Angola e os angolanos vibraram com a vitória da RDC sobre o Egito e que os permitiu passar para a fase seguinte do CAN 2023. Essa felicitação por a qualificação da RDC. No último domingo, vibramos com a passagem da RDC aos quartos de final do Campeonato Africano das Nações, que decorre na Côte d'Ivoire. Também acreditamos que os congolenses estão a apoiar a seleção de Angola e desejamos muita sorte às duas equipas. De salientar que, recentemente, João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola, esteve em Kinshasa, onde assistiu à cerimônia de tomada de posse de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente da República Democrática do Congo, para um segundo mandato de 5 anos. A rainha Nhakatolo, soberana do povo Luvale, foi hoje recebida na Assembleia Nacional, onde foi debatida a preocupação com a proposta do nome de Kassai Zambeze, sugestão para a província resultante da divisão do Mochico, no quadro da nova proposta político-administrativa do país. Na senda da nova divisão política e administrativa, a rainha Nhakatolo Kaumba foi recebida na Assembleia Nacional. A preocupação surge em torno da proposta do nome Kassai Zambeze para a nova província resultante da divisão do Mochico. Segundo a rainha, da consulta feita com o povo Luvale, a população prefere que as novas províncias sejam denominadas por Mochico Leste e Mochico Oeste. A população não quer desse nome Kassai Zambeze. Ela esteve lá a quando do processo todo à volta desse assunto. Ela prefere que se chame Mochico Leste e Mochico Oeste. Mesmo não havendo possibilidades de se encontrar com o presidente da República, isso também motivou-a a chegar até a Casa das Leis para expor exatamente o problema que apoquenta as suas populações. A preocupação do povo Luvale foi entregue ao primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional com o objetivo de se chegar a uma decisão que agrade a todas as partes.
Essa contestação não é só dela, é da sua população. Portanto, ela expôs esse assunto e o senhor primeiro-secretário acolheu bem essa preocupação e acredita que irão analisar e dir-lhe-ão alguma coisa. De facto, está muito satisfeita e está muito grata por esse projeto, porque o território do Mochico é vasto. No entanto, depois de ouvir as preocupações da rainha Nhakatolo, o vice-líder do parlamento garantiu que os deputados vão reunir para discutir as denominações que melhor se enquadram a cada região. Dizia que os deputados têm a responsabilidade de representar o povo que o elegeu. Nós vamos discutir ao nível das diferentes comissões. Os 220 deputados vão reunir para encontrar qual é o termo, qual é a designação que satisfaça as exigências dos seus utentes. No caso, as duas províncias que resultarão da divisão da província do Mochico. A rainha Nhakatolo é líder das tribos Luvali, Lundandembo e Chokwe, cuja soberania estende-se a Angola, Zâmbia e República Democrática do Congo. E a Presidente da Assembleia Nacional participa desde hoje até amanhã na reunião extraordinária da Comissão Executiva e de Presidentes do Fórum Parlamentar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. O evento acontece na cidade do Cabo, na África do Sul, e segundo o programa, ainda hoje mesmo, a delegação angolana deve participar na Cimeira de Fiscalização do Setor Legislativo Sul-Africano 2024. Pois, e agora, combate à corrupção em África. O mais recente relatório publicado pela organização não-governamental Transparência Internacional aponta que houve melhorias significativas em alguns países do continente. Segundo o relatório, neste sentido, está mais bem posicionada a África subsaariana, onde obteve uma pontuação média regional de 33 em 100. O relatório publicado hoje em Berlim sobre o Índice de Percepção da Corrupção elaborado pela organização não-governamental Transparência Internacional mostra que os resultados mistos em África tiveram melhorias significativas em alguns países. As Seychelles continuam a liderar a lista com 71 pontos e Cabo Verde é o segundo país menos corrupto, com 64 pontos. Enquanto a Guiné Equatorial aparece com 17, Sudão do Sul com 13 e Somália com 11, sendo os dois últimos com pior desempenho e sem sinais de melhorias. O relatório deste ano destaca também melhorias alcançadas por Angola, que aparece na classificação com 33 pontos. Apesar de possuir uma taxa de crescimento económico de 3,3% em 2023, a África subsaariana continua a enfrentar situações como a pobreza extrema, que afeta cerca de 462 milhões de pessoas. Os desafios persistentes na região resultam de décadas de grave subfinanciamento dos setores públicos, exacerbado pela corrupção e pelos fluxos financeiros ilícitos que desviam finanças de serviços públicos básicos. O relatório do CPI sublinha que a resolução dos problemas sociais e económicos continuam a ser ineficaz, muitas vezes à custa da população mais vulnerável, e que a corrupção nos mecanismos de prestação de justiça afeta de forma desproporcional os cidadãos mais pobres e os que dependem dos serviços públicos, como as pessoas com deficiência ou mulheres e crianças, impedindo a realização dos objetivos de desenvolvimento globais e regionais. O estudo, que revelou o posicionamento de 90% dos países abaixo da casa dos 50 pontos, revela que a corrupção está entre os problemas mais importantes que os africanos querem que os governos resolvam. No caso particular de Angola, os processos em sede dos órgãos de justiça de figuras envolvidas em escândalos de desvios de fundos são alguns dos passos dados para corrigir o fenómeno. E assim termina a edição da terça-feira de Girassol Jornal. Já sabe que é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, 19h45. Boa noite. Boa noite.